tudo, a anistia aos perseguidos do 8 de janeiro é uma pauta da justiça, do Estado de Direito e do devido processo legal. Não à toa, a manifestação lá em Copacabana reuniu multidões. De acordo aqui com estimativas da Polícia Militar do Rio de Janeiro, 400 mil pessoas compareceram ao ato em defesa dos injustiçados do 8 de janeiro. Ainda assim, o senhor Silvio Costa Filho, ministro do Lula, afirmou com todas as letras para a CNN: foi um ato esvaziado. Claramente é uma pauta que não dialoga com a sociedade brasileira. Isso aqui parece a imagem de um ato esvaziado, com os dois lados da Avenida Atlântica tomados e o povo ainda ocupando a faixa de areia? Esse negacionismo extremo do ministro Lula me lembrou uma passagem de Mateus, que por uma ironia do destino, Zé, está no capítulo 13, versículo 13. Mesmo vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem, pois o coração desse povo se tornou insensível à verdade. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração. Senhor Silvio Costa, aprendiz de Lula da Silva, por acaso o senhor não acredita nos seus próprios olhos? Vou te ajudar com mais um exemplo. Vamos falar de um evento realmente esvaziado, com uma pauta aí sim que claramente não dialoga com a sociedade brasileira. Para quem não se lembra, no começo desse ano, Lula da Silva convocou toda a sua militância e ainda mobilizou a elite dos três poderes para uma manifestação pública de repúdio aos atos do 8 de janeiro. A ideia era dar um grande abraço simbólico na democracia com a presença dos presidentes da República, do Senado, da Câmara, do STF, sem falar em outras autoridades, outros ministros aí do Supremo. Manchete da nossa CNN Brasil na véspera do evento, dia 7 de janeiro de 2025. Aspas, petistas temem que ato de 8 de janeiro com movimentos sociais seja esvaziado. O PT tem feito um esforço para convocar a militância com pedido de confirmação de presença antecipada e contato com movimentos sociais. Fecha aspas. Apesar de todo esse empenho do PT e das suas gargantas de aluguel na imprensa, esse aqui foi o resultado. Estão vendo? Meia dúzia de gatos pingados, formando aí um esquálido cordão vermelho. Um cordão vermelho que, infelizmente, como você pode ver, já é grosso o suficiente para estrangular a democracia. Mas o fato é que não tem nem 1000 pessoas aqui. Isso sim é um ato esvaziado que não dialoga com a sociedade. Um ato promovido pelo seu governo, ministro. Aliás, um governo que escolheu colocar na justiça os amigos e os companheiros do rei. É por isso que, segundo aqui o Datafolha, a aprovação do governo Lula está em 24%. É por isso que a avaliação positiva do STF, segundo a Poder Data, está em 12%. E vejam só que suprema coincidência. Nos últimos 2 anos, a aprovação do STF despencou de 31% para 12%. Ou seja, desde que eles decidiram tratar manifestantes e vândalos como se fossem criminosos e terroristas. Para a gente ficar em um exemplo, a cabeleireira Débora dos Santos, mãe de 2 filhos menores de idade, está presa há 2 anos, sem julgamento, por ter escrito uma frase com batom na estátua do STF. Se ela for condenada, gente, ela pode pegar até 17 anos de cadeia, que é uma pena maior que a de assassinos, estupradores, narcotraficantes e corruptos do Mensalão e do Petrolão. Essa mulher, ela não tem que ser apenas anistiada pelo Congresso, ela tem que ser indenizada pelo poder público. Nosso Estado deve desculpas para essa mulher, trabalhadora, mãe de família, que cometeu sim um erro leve, mas está sendo julgada como se tivesse cometido um crime grave. Achar que essa é uma pauta radical, Juliana, que não dialoga com a sociedade, é a prova definitiva de que o governo Lula vê, mas não enxerga, ouve, mas não escuta e por isso não entende.